Pessoal, boa noite. Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida. Hoje a live vai ser sobre doença de Parkinson. No último domingo nós falamos sobre doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson tem vários fatores em comum, tem vários fatores de genes em comum. Nós vamos falar a respeito disso ao longo da live, tá bom? Então, esse é o assunto de hoje, tá? Essa live de hoje, então, falando sobre doença de Parkinson, nós vamos falar um pouco sobre os tratamentos tradicionais da medicina alopática e os tratamentos da medicina alternativa ou integrativa, tá bom? Eu vou também acompanhar as perguntas de vocês e as suas observações através do meu aplicativo do Facebook no celular, tá? Para quem não sabe, eu faço as minhas gravações a partir do notebook, tá? E eu prefiro utilizar o telefone para acompanhar as perguntas, tá? A razão disso é que eu tive alguns problemas tentando gravar lives a partir do meu celular, tive queda de transmissão algumas vezes e fiquei um pouco chateado com isso. E também tem a grande vantagem quando eu transmito a partir do notebook de poder apresentar slides para vocês, tá? Eu uso um software que me permite apresentar slides, então eu posso apresentar figuras, texto, tá? Para vocês poderem acompanhar a live com mais facilidade. Tá? À medida que as pessoas forem entrando na live, eu vou cumprimentando um a um, tá bom? À medida que vocês forem entrando, pessoal, por favor, falem de onde vocês estão falando, de que cidade, que estado vocês estão falando, tá? E se identifiquem, tá bom? Eu vou ter muito prazer de cumprimentar vocês. Pode ser que eu não cumprimente todos no início da live. Eu tenho o hábito de, às vezes, interromper minha live no meio e cumprimentar as pessoas que entraram depois, tá? Então, boa noite, Mita Casanova. Boa noite, grande Dr. Ícaro Alves Alcântara, que fez uma excelente live agora há pouco sobre ansiedade. Dr. Ícaro Alves Alcântara é um excelente palestrante, escreveu vários livros. O livro dele sobre os 11 hábitos saudáveis de vida é um dos mais vendidos nas lojas, tá? Ele é um grande palestrante, grande autor de livros, grande médico na linha de medicina integrativa ortomolecular e homeopatia em Brasília. Tem pessoas de Brasília que precisam passar com um médico dessas linhas. Tem o Dr. Ícaro, uma grande opção em Brasília, tá? Então, pessoal, eu vou começar então a transmissão. Lá pelo meio eu vou cumprimentar mais pessoas, tá? Ana Maria, boa noite. Está falando de Goiatuba, Goiás. Obrigado por acompanhar a live, viu, Ana Maria, tá? Espero corresponder às expectativas. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer uma coisa para vocês, tá? Eu tenho falado de vários assuntos, tá, que fogem da minha especialidade base. Tá? Eu faço medicina funcional integrativa, que é um tipo de clínica geral, tá, que eu trato de várias doenças de vários órgãos e sistemas, tendo uma visão holística e integrativa de órgãos e sistemas. Tá? Só que a minha especialidade de base é urologia. Então, eu tenho essa especialidade de base e trabalho dentro da medicina funcional integrativa e estilos de vida. Inclusive, eu estou planejando fazer uma live nesse próximo domingo, explicando melhor para vocês que não entendem muito bem o que é medicina integrativa, sobre essa área de atuação dentro da medicina, tá bom? Então eu acredito, ainda não decidi totalmente, mas acredito que eu vou falar sobre isso na próxima live de domingo, tá? Vou explicar melhor o que é medicina funcional integrativa para quem ainda não conhece, tá bom? Boa noite, Palma Castro. E, então tá bom, vamos começar a transmissão e logo mais eu volto a cumprimentar as pessoas que entrarem depois, tá ok? Então, pessoal, vou mudar aqui a minha tela para slides, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, eu sou médico urologista que trabalha com medicina funcional integrativa de estilo de vida. Eu atuo na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, né, na região do ABC. Sou especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia desde 2002 e tenho 20 anos de formado, tá? Também sou membro da Associação Americana de Urologia. Acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página no Facebook, que é o facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também tem o site alainuro.com e alain.med.br, tá? Normalmente todos os domingos às 7 horas da noite tem aula ao vivo nova na minha página no Facebook. Tem mais pessoas ao vivo. Boa noite, doutora Ana Paula Rodrigues. Boa noite, Vandeca. Boa noite, Wallace Gomes. E boa noite, Gisele de Oliveira. Falem também, pessoal, de onde vocês estão falando, tá bom? Não esqueçam de falar da região do Brasil que vocês estão falando. Conheça e divulgue meu trabalho, tá? Eu tenho uma lista de vídeos de palestras anteriores ao vivo que está em alain.med.br/lives e tem também uma outra lista com as mini lives. O que eu chamo de mini lives? São as lives de duração mais curta, em torno de 15 a 20 minutos, tá?
Porque as lives mais longas têm duração média de 45 minutos. Então tem essas duas listas aí para vocês conferirem todos os meus materiais de vídeo, tá? E conheça esses vídeos, procure curtir, compartilhar com seus familiares e amigos que vão aproveitar o material de alta qualidade, tá? Conheça e assina o canal do YouTube. Se você seguir esse link, alain.med.br/canal, você vai conseguir seguir, tá, no YouTube. Então o YouTube também é uma boa opção para ver os meus vídeos, tá? Eu atuo na região então de Santo André, na Grande São Paulo, na região da ABC, a clínica HRI, que é da propriedade minha, e doutora Ana Paula Rodrigues, fica na Avenida Industrial, 780, nas salas 2401, 12314, tá? E o telefone está na tela, é o 11 4902 2038. Para quem não é da região da Grande São Paulo e quiser passar com o médico da área de medicina integrativa, funcional e estilo de vida, acesse esse link alain.med.br/indicações, tá? Então, pessoal, vou falar de novo da anatomia e função do cérebro. Eu falei desse tema na minha live anterior de Parkinson, tá? Aliás, de Alzheimer, só que algumas pessoas que estão acompanhando hoje podem não ter visto a minha live do domingo, então eu vou falar novamente isso daí, tá? Então, o cérebro é um órgão que pesa até 1,5 kg e tem uma textura semelhante à geleia firme, ou gelatina firme. Tem 3 partes principais, que é o cérebro em si, tá? Que é a parte do neocórtex, né? E essa parte, então, é a parte mais desenvolvida do cérebro do ser humano, que nos animais é menos desenvolvida. Tem o cerebelo, que se encontra na parte posterior da cabeça, na parte de trás da cabeça, e abaixo do cérebro. E a parte do cerebelo é controlar a coordenação e equilíbrio. E o neocórtex tem como função, que é o cérebro propriamente dito, de estar envolvido com as lembranças, resolução de problemas, pensamentos e sentimentos, tá? E também controla os nossos movimentos, tá? E o tronco cerebral, que é a parte mais primitiva do cérebro, se encontra abaixo do cérebro neocórtex, na frente do cerebelo, tá? Então ele vai ligar o nosso córtex cerebral à medula espinhal e vai controlar funções involuntárias como respiração, digestão, ritmo cardíaco e pressão arterial, tá? Então o tronco cerebral ele é composto pela ponte mesencéfalo e bulbo, tá? Tem essa figura aqui mostrando para vocês, tá? Então, essa parte mais externa que tem os sulcos e giros é o neocórtex, tem a parte mais central aí que vocês podem ver, que é o tronco cerebral, e tem o cerebelo posterior, tá? Então, a região do hipotálamo é a região que está ligada à memória no cérebro humano, tá? Então, o verdadeiro trabalho do seu cérebro é realizado por células individuais, são os neurônios, tá? E esses neurônios são muito importantes porque sem eles você não vai conseguir ter a coordenação do pensamento. Um cérebro adulto contém cerca de 100 bilhões de células nervosas, né, ou neurônios, que tem muitas ramificações, são as conexões entre os neurônios, tá? E que vão ter mais de 100 trilhões de conexões. E os cientistas chamam essa rede densa e ramificada de floresta de neurônios, tá? Então, entre esses neurônios o sinal viaja, né? E isso vai formar a base das memórias, pensamentos e sentimentos. E os neurônios são o principal tipo de célula destruído na doença de Parkinson, tá? E esses sinais que formam as memórias e os pensamentos se movimentam por meio de uma célula nervosa individual, como uma minúscula carga elétrica. Então, entre um neurônio e outro, vai ter uma descarga elétrica e vai ter também uma junção de neurotransmissores, que são substâncias químicas que o neurônio vai emitir entre uma célula e outra para poder passar esse sinal elétrico, tá? As células nervosas entram em contato por meio de sinapses, que são as conexões entre os neurônios, e quando uma carga elétrica alcança uma sinapse, ela pode provocar a liberação dos neurotransmissores, que são essas pequenas explosões de substâncias químicas, e esses neurotransmissores viajam através da sinapse, transportando sinais para outras células, tá? E os cientistas identificaram dezenas de neurotransmissores. Então, a doença de Parkinson tem esse problema, que eu vou falar daqui a pouco, que é a alteração na substância nigra, né, que vai ter menos dopamina e com morte neuronal dessa região, que vai alterar todo o sistema motor do organismo, tá? Então, são 100 bilhões de células nervosas, 100 trilhões de sinapses e dezenas de neurotransmissores, tá? Boa noite também para Gisele de Oliveira e Chile, tá, de Ribeirão Preto. Obrigado por estar acompanhando essa live. Então, o que é a doença de Parkinson? É uma doença crônica, neurodegenerativa e progressiva, caracterizada pelo esgotamento dessas células produtoras de dopamina numa região do cérebro, que fica no tronco cerebral, chamada substância nigra, tá?
Então a substância negra fica sem dopamina e há morte neuronal nessa região, tá? E o que provoca a doença de Parkinson? Tá? Tem várias teorias, não se sabe exatamente as causas da doença de Parkinson, porém sabemos hoje que, assim como a doença de Alzheimer, o estresse oxidativo, né, que são os radicais livres, a inflamação crônica silenciosa, né, sem bactérias, e mitocôndrias que não funcionam direito, as mitocôndrias disfuncionais são grandes causas da doença de Parkinson, tá? A gente sabe que atinge 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos desse Parkinson, muita gente, né? E são 60 mil casos novos por ano, tá? Shirley Bianculli está perguntando se a doença de Parkinson é cerebral. É sim, viu, Shirley? É a doença, como eu falei, da depressão de dopamina numa parte do cérebro chamada substância nigra, tá? Boa noite, Rose Silva. Então, nós sabemos que a doença de Parkinson acomete mais homens do que mulheres, tá? E a partir dos 50 a 60 anos de idade. É difícil você ter uma pessoa parkinsoniana com menos de 40 anos, apesar de ser possível, porque tem algumas pessoas que têm tendência genética, né? Essa doença pode ter um caráter genético raramente e pode ser passado de pai para filho em alguns casos. Apesar de ser mais comum aparecimento do Parkinson eventual sem relação com genética, tá? Então essa doença começa com a destruição dos neurônios que têm dopamina, os dopaminérgicos, tá? Dentro da substância nigra, mas vai evoluir nos estágios finais para acometimento colinérgico, ou seja, vai faltar também acetilcolina. Começa faltando dopamina, depois começa a faltar acetilcolina, assim como acontece na doença de Alzheimer, tá? Então, assim como na doença de Alzheimer você tem acúmulos proteicos, né, que na doença de Alzheimer chama-se corpos amiloides, na doença de Parkinson isso vai chamar proteínas, esse aglomerado de proteínas disfuncionais vão se chamar de corpos de Lewy, tá? Então é bem parecido com o Alzheimer nessa característica de ter acúmulo de proteínas anormais nos neurônios, tá? Então essa alteração, esse acúmulo desses aglomerados de proteínas disfuncionais é uma característica comum na doença de Parkinson. Então, a partir do momento que o Parkinson vai evoluindo, no começo é falta de dopamina, depois passa a ser falta de acetilcolina, né, que é outro neurotransmissor importante, e vai diminuir o quê? Vai levar à diminuição da percepção do cérebro, percepções sensoriais embotadas, perda de excitação neuronal e alterações estruturais nas junções sinápticas, ou seja, os nervos já vão se comunicar de uma forma mais ineficiente, tá? As conexões entre os neurônios vai ter uma conexão pior, tá? Então esses sinais elétricos e químicos não vão conseguir passar de uma maneira adequada do neurônio para o outro, tá? A Shirley pergunta se tem como prevenir, nós vamos chegar lá já, viu, Shirley? Então, o diagnóstico desse Parkinson é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir outras doenças primeiro, antes de falar da doença de Parkinson, tá? É parecido também com Alzheimer nesse ponto. Você tem que primeiro descartar outras doenças como AVCs, né? Que são os derrames cerebrais, antes de falar de Parkinson, tá? E uma maneira de você descobrir se a pessoa tem Parkinson é fazer um teste, dando um medicamento para ela chamado levodopa. A levodopa é um precursor da dopamina no cérebro. Se essa pessoa melhorar tomando levodopa, ela vai ter a doença de Parkinson praticamente confirmada, tá? Então, pessoal, olha, quem está assistindo ao vivo, faça como Esther Fruc e compartilhe esse vídeo ao vivo com outras pessoas, que outras pessoas podem se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, entre os fatores que geram a doença de Parkinson, nós sabemos que hoje a doença da mitocôndria é uma causa muito importante, tá? A mitocôndria é a usina de energia dentro das células. Sem a mitocôndria a gente não consegue produzir energia, tá? E quando a mitocôndria está funcionando mal, acontece uma série de doenças no nosso organismo, tá? Então nós sabemos hoje, por exemplo, que a substância negra cerebral, para trabalhar direito, para poder produzir dopamina, que é importante para o funcionamento do cérebro, precisa gerar muitos radicais livres. Então, se o organismo não tiver com um bom sistema antioxidante, esse excesso de radicais livres pode ser um dos fatores que geram a doença de Parkinson, tá? Então, se as mitocôndrias não funcionam bem, que é o caso quando a pessoa tem maus hábitos de vida, come excesso de carboidratos refinados, por exemplo. Por exemplo, tá exposto a toxinas, exposto a excesso de glutamato, tá? Todos esses fatores vão provocar excitação cerebral em exagero, vai provocar estresse oxidativo dentro do cérebro e vai provocar também morte neuronal e a doença de Parkinson, tá? Isso vai acontecer muito mais facilmente então, em pessoas intoxicadas que não se alimentam direito, não fazem atividade física, não bebem água
adequadamente, então com excesso de toxinas ou de glutamato, tá bom? Obrigado pelas palavras, viu, Esther? Esther está agradecendo pela live, tá? Então, pessoal, acontece um fenômeno na doença de Parkinson, tá? Que é muito peculiar, chama-se mitofagia, tá? Esse tipo de mitofagia, ela está deficiente na doença de Parkinson. O que é isso? É um tipo de sistema de regulação do organismo para destruir e reciclar as mitocôndrias que estão funcionando mal. Então, se tem a mitocôndria funcionando mal dentro da célula, ela precisa ser trocada por outra, tá? É como o seu carro que está com um pneu ruim, você tem que ir lá no borracheiro e trocar ou reparar esse pneu, né? Então, se essa mitocôndria está funcionando mal, o organismo tem que fazer essa mitofagia para poder trocar a mitocôndria ruim para a mitocôndria boa. Tá? Se esse processo de mitofagia não está funcionando direito, por causa de mutações do DNA da mitocôndria, então no nosso organismo nós temos o DNA da célula, que é o DNA principal, e temos também o DNA da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela dentro da célula que produz energia, é a nossa usina de energia dentro da célula, que tem o seu próprio DNA. Então, quando esse DNA está alterado da mitocôndria, não vai acontecer essa mitofagia de uma maneira adequada e a célula não vai fazer a troca de mitocôndrias e a mitocôndria vai se funcionar de uma maneira ruim. Isso vai aumentar a morte dos neurônios e vai causar maior risco de Parkinson, tá? Outra coisa que acontece, que é muito parecido com o Alzheimer também, são os danos no microtúbulos. Esses microtúbulos são estruturas filamentares que tem dentro das células, que é muito importante para a célula poder transportar nutrientes dentro dela, tá? Então, quando existe danos nos microtúbulos por acúmulo de proteínas disfuncionais, no caso do Parkinson é a alfa-sinucleína, tá? Que vai se acumular e vai provocar a formação daqueles agregados de proteínas disfuncionais, que é o corpus de Lewis, tá? No caso da doença de Alzheimer, que acompanhou a live do último domingo, sabe que essas proteínas disfuncionais chamam-se beta-amiloide, tá? Então é bem parecido esse mecanismo de destruição neuronal, tanto no Alzheimer quanto no Parkinson. Desculpa, é que eu estou ainda um pouco gripado. Boa noite, Flávia Jardel. Boa noite, Zelinda. E boa noite, Chile. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, como é que acontece o começo da doença de Parkinson. Uma substância negra, tá? Que fica ali perto do núcleo caudato e do putame, que fica na região do tronco cerebral. Fica com pouca dopamina, começa a ter a destruição dos neurônios dessa região, tá? E essas alterações do sistema dopaminérgico vão se espalhando para o resto do cérebro aos poucos, tá? Então, existe um fenômeno também que quando começa a ter esse acúmulo de proteínas anormais, os corpos de Lewis, dentro dos neurônios da substância negra, vai acontecendo o quê? Ativação desse sistema imunológico do cérebro. O cérebro tem células de defesa que chama-se micróglia. Essa micróglia é ativada, tá? E quando essa micróglia é ativada, essas células de defesa vão destruindo mais neurônios ainda, porque eles vão liberando citocinas inflamatórias, são substâncias que aumentam a inflamação do cérebro. Entre elas, a principal é o fator de necrose tumoral alfa. Isso leva a ainda a maior morte neuronal do que tinha antes. Então, a morte neuronal vai cada vez mais piorando. Então, qual que é a relação entre açúcares, adoçantes e Parkinson? Nós sabemos hoje que o adoçante aspartame é uma importante causa de doença de Parkinson, tá? Então, na live de domingo eu falei sobre Alzheimer, eu falei que o aspartame também é uma causa de doença de Alzheimer. Então, tanto para Alzheimer como Parkinson, os adoçantes, principalmente o aspartame, tem fator causal, tá? Inclusive, quem usa muitas bebidas adocicadas e com adoçantes tem maior risco de doenças neurodegenerativas, incluindo Parkinson, Alzheimer e também de AVC. Tá? Por quê? Porque o aspartame, quando ele é processado no nosso corpo, ele é metabolizado em várias substâncias, entre elas a diketopiperazina, que é uma neurotoxina. Ela vai ter um efeito de uma excitotoxina, tá? Que ela vai excitar o cérebro, os neurônios que usam glutamato no cérebro vão ficar hiperexcitados, principalmente na região do hipotálamo, que é a região da memória. Isso vai levar ainda mais morte neuronal por influxo de cálcio nessas células neuronais que vão morrer, tá? Então piorando e agravando o Parkinson. Então um dos fatores causais do Parkinson é o uso de aspartame, tá? Como é que começa a doença de Parkinson na maioria das pessoas? As pessoas vão ter tremores nas mãos. Alguns casos de Parkinson, até 30% dos casos de Parkinson, pode não começar com tremores nas mãos, mas é muito comum os tremores, tá?
e aos poucos a pessoa vai tendo congelamento de partes do corpo. Então essa pessoa vai ter paralisias, entre aspas, né? Quase paralisias, porque a pessoa não consegue se mexer ainda, mas é muito lento, como se alguém estivesse colocando um grande peso em cima daquele membro que está se movimentando, tá? Então vai ter esse congelamento de partes do corpo, tremores, né, de extremidades, vai ter rigidez muscular, bradicinesia. O que é bradicinesia? É um movimento lento, né? Lentidão e dificuldade de movimentos. Vai ter um fraco equilíbrio, a pessoa vai ter muito mais facilidade de cair, quebrar um osso, por exemplo. Distúrbio do sono, o parkinsoniano tem muito problema de pesadelo e sono agitado ou insônia e perda de coordenação motora. Tá? Esses são os principais sintomas do Parkinson. E à medida que a doença vai avançando, vai evoluindo, as pessoas vão tendo incontinência urinária e fecal, que é a dificuldade de segurar a urina e as fezes, costuma fazer xixi na roupa ou cocô na roupa, pode ter prisão de ventre, pode ter dificuldade de engolir, pode ficar babando muito, né, não consegue conter a saliva, ter tontura, sonolência durante o dia, pesadelos assustadores, depressão, ansiedade, alucinações, declínio cognitivo, que o cérebro começa a funcionar de uma maneira ruim, e também demência, e também dores de origem neurológica, dores que não deveriam estar lá nas juntas, tá? Então, qual que é o objetivo do tratamento integrativo, tá? Eu vou falar das medicações tradicionais, mas também vou falar da medicina integrativa. O tratamento integrativo tem como objetivo dar suporte à função da mitocôndria, que é aquela organela celular que produz energia, suprimir a inflamação crônica de baixo grau, né, e combater o estresse oxidativo. Tá? Temos duas formas de doença de Parkinson. A doença de Parkinson clássica, que é considerada idiopático. Tudo que é idiopático na medicina significa que não se sabe exatamente qual é a causa. Tá? Então é o caso do Parkinson, que não se sabe exatamente qual é a causa. Sabemos que os fatores inflamatórios, mitocondriopatias, estresse oxidativo e intoxicações são muito importantes, porém não se tem um consenso de quais são as causas do Parkinson. Tá? Quais são os fatores de risco por doença de Parkinson clássica? Genética favorável, pessoas que têm caso na família. No meu caso, por exemplo, tenho 3 familiares com Parkinson, então se vocês me virem babando por aí, não estranhe, porque eu tenho um fator de risco grande para Parkinson, mas eu vou fazer de tudo. Agora, não brincando mais, que eu estava brincando agora há pouco, eu vou fazer de tudo para não ter Parkinson, então eu cuido da minha saúde para nunca mais ter Parkinson, tá? E tem quem foi exposto a pesticidas, tá? Tem maior risco de desenvolver também o Parkinson. Pessoas que têm o fígado não funcionando bem, o sistema de detox do corpo prejudicado também tem maior risco. E pessoas que tomam pouco líquido e que são constipadas, tá? Tem maior risco, tá? O que é o parkinsonismo? A segunda forma de Parkinson, que não é exatamente a doença de Parkinson clássica, são sintomas muito semelhantes ao Parkinson, mas que tem como causas não é as chamadas idiopáticas, são causas bem definidas, como tumores no cérebro, drogas, toxinas, vírus, traumas cranianos repetidos. Então, por exemplo, o Muhammad Ali, né, que foi um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, né, também conhecido como Cassius Clay, que é o nome de batismo dele, o Muhammad Ali desenvolveu Parkinson porque ele tomou muita pancada na cabeça, né? Isso é muito comum para quem é esportista na área de boxe e também pessoal que pratica futebol americano, por exemplo, tá? Medicações também podem provocar o parkinsonismo, tá? A Flávia Jardel está fazendo aqui uns comentários bem gentis. Obrigado pelos seus comentários gentis, viu? Então está aqui a imagem mostrando como era o Cassius Clay ou Muhammad Ali nos dias de glória dele e depois já bem mais velho com a doença de Parkinson mais avançada. Muhammad Ali morreu há relativamente pouco tempo atrás, tá? Outra pessoa famosa que desenvolveu o Parkinson foi o Fox, né? O James Fox. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, me deu um branco agora, mas é o ator do De Volta para o Futuro, né? O Michael J. Fox, perdão, o nome dele é Michael J. Fox, um ator famoso, né, que fez o De Volta para o Futuro. É outro ator que até hoje trabalha, né, como ator, mas que está com 18 anos de doença de Parkinson, bem tratado aparentemente, porque ele está evoluindo ainda com preservação do cérebro dele. Uma das coisas que acontece com a doença de Parkinson é a evolução da demência, uma demência que é muito triste, uma demência em certos aspectos parecida com a doença do Alzheimer. Tá? Então, o tratamento tradicional da doença de Parkinson tem como objetivo repor a dopamina na substância nigra, né, do cérebro, porém não faz nada a respeito da destruição dos neurônios. Então,
Esse é o grande problema do tratamento tradicional do Parkinson, tá? E tem também efeitos colaterais importantes. Então, doutor, como é que eu faço para prevenir o Parkinson? É complicado de falar em prevenção, tá? Porém, a gente sabe, se você adotar e manter bons hábitos de vida em geral, você vai ter uma chance muito menor de desenvolver o Parkinson. Por exemplo, exercício físico regular, evitar o consumo excessivo de calorias em geral, principalmente os carboidratos refinados e industrializados, consumir mais e regularmente as boas gorduras como óleo de coco, tá? E também pessoas que estão bem adaptadas a uma dieta com mais gordura de qualidade e menos carboidrato podem estar praticando um jejum intermitente. Tá? Aumentar o seu consumo diário de ômega 3 é muito importante, principalmente o DHA, que é o ácido docosahexaenoico, né? E evitar alimentos processados, como mais comida de verdade, evitar o açúcar e excesso de frutose, evitar o glúten e a caseína do leite, e melhorar o seu funcionamento intestinal, sobretudo o perfil das bactérias. Tá? Isso o Dr. Ícaro acabou de falar na live dele sobre ansiedade, você cuidar do seu intestino, que é fundamental para a sua saúde do corpo inteiro, inclusive para evitar doenças neurológicas degenerativas. Consuma mais e sempre as boas gorduras, a gordura do coco, do abacate, né? Principalmente. Mantenha ótimos os níveis de magnésio. O magnésio é um mineral essencial para o funcionamento do cérebro. Consuma mais vegetais regularmente, boas fontes de folatos. Tá? O ácido fólico é uma das substâncias fundamentais para o bom funcionamento cerebral. O Chico Marinho está assistindo nossa live de Passos na Paraíba. Muito obrigado por estar assistindo a live, Chico. O Robson Gosta também está acompanhando a live. A Rosilene, obrigado por estar acompanhando vocês dois, tá? E o Moisés já está fazendo uma pergunta aqui. Se o bitartarato de colina ajuda a evitar, tá? É um dos nutrientes que são interessantes, viu, Moisés? Porém, não é um dos principais que eu vou abordar aqui hoje, tá? Então, exercitar-se regularmente é muito importante para prevenir o Parkinson, expor-se regularmente ao sol da forma adequada, né? E atenção a seus níveis de vitamina D, que é muito importante estar acima de 60 para evitar as doenças neurodegenerativas do cérebro, e avaliar periodicamente os níveis de metais pesados do seu corpo e fazer o detox, tá? Principalmente o alumínio, que é rico em antiperspirantes, desodorantes e na vacina da gripe, e no mercúrio, que também está rico em amálgamas, com as restaurações dentárias antigas, né? Evite estatinas e remédios que são anticolinérgicos, remédios que combatem acetilcolina, por exemplo, os remédios para incontinência, boa parte deles são anticolinérgicos. Pratique o neuróbica, que é a malhação do seu cérebro, né? E a leitura protege também contra o Alzheimer e o Parkinson. Reduza e gerencie melhor o seu estresse, tá? Então as dietas que podem ajudar é a dieta mediterrânea e a dieta cetogênica. A dieta mediterrânea é uma alimentação que é mais rica em grãos, sem o glúten, né, obviamente, mais rica em azeite de oliva, tem quantidade maior de proteínas e tem menos carboidratos que a dieta ocidental, tá? E foi observado que a dieta mediterrânea pode ajudar tanto no Alzheimer quanto no Parkinson. E a dieta cetogênica também ajuda pessoas que têm formas avançadas da doença, tá? Quais são os fatores de risco para Parkinson? Idade avançada, histórico familiar, síndrome metabólica, trauma no cérebro, no crânio, que eu já falei, e a homocisteína aumentada no corpo. Tá? A homocisteína é uma proteína, um derivado proteico, né, um aminoácido, que em altos níveis vai atrapalhar o funcionamento do seu organismo. Tá? Então é importante você estar medindo sua homocisteína e adotar medidas para baixar a homocisteína. Tá? Então, deficiências nutricionais, por exemplo, como deficiência de ômega 3, magnésio, complexo B e vitamina D vão facilitar você desenvolver Parkinson e Alzheimer. Então é importante você manter bem adequado os seus níveis de ômega 3, magnésio, complexo B e vitamina D, tá? E também pessoas que têm AVC silenciosa podem desenvolver mais a doença de Parkinson, tá? Quais são os tratamentos convencionais para Parkinson? Você pode, o primeiro remédio que os médicos costumam entrar é o levodopa e o carbidopa. O levodopa é o precursor da dopamina na substância nigra, né? Então a pessoa absorve a levodopa e no cérebro ela vai ser convertida em dopamina, tá? Só que tem um problema, boa parte dessa levodopa vai ser convertida em dopamina antes de entrar no cérebro, o que não é legal, porque a dopamina em si não entra, não passa pela barreira do cérebro, barreira hematoencefálica. Então, normalmente os médicos passam a levodopa junto com a carbidopa, que a carbidopa é uma substância que inibe a enzima que converte a L-dopa em dopamina antes dela entrar no cérebro, tá? E essas pessoas têm que tomar esse remédio 30 minutos antes das refeições, porque se você tomar
a levodopa junto com o alimento pode ter diminuição da absorção. Só que a levodopa, junto com a carbidopa, pode dar um fenômeno de tolerância. Com o tempo vai ser exigido doses cada vez mais altas para poder ter o mesmo efeito. Então, esse é o grande problema do tratamento com levodopa. Tá? E com o tempo prolongado de tratamento, após 5 a 10 anos de uso, também vai dar discinesias. O que é isso? São movimentos involuntários, incontroláveis, que esse parkinsoniano pode ter se ficar tomando levodopa e carbidopa isoladamente durante muito tempo. Tá? Então tem muitos efeitos colaterais essa associação, que é, no caso, a arritmia cardíaca, sintomas intestinais e gástricos, perda de cabelo, confusão mental, problemas emocionais, sonhos vívidos, sonhos que são assustadores para o parkinsoniano, alucinações, sonolência durante o dia, comportamentos antissociais e comportamento compulsivo, tá? E além de aumentar a homocisteína, que é aquele aminoácido tóxico que eu falei agora há pouco, tá? Então, normalmente você faz associação da levodopa e carbidopa com inibidores da monoaminooxidase e também da catecol-metiltransferase para poder melhorar a tolerância à metildopa, tá? Perdão, a levodopa. Então tem uma outra classe de medicamentos também muito utilizado para Parkinson, que são os inibidores da monoaminooxidase, que os mais conhecidos são o Selegiline e o Razagiline. Os nomes comerciais no Brasil do Selegilina ou Seleginine é o Niar e o Deprilan, e o nome comercial do Razagilina é o Azilect, tá? Qual que é a função desses remédios? Eles vão bloquear a degradação da dopamina, melhorar o fluxo cerebral, reduzir a formação e a toxicidade da alfa-sinucleína, que é aquela proteína que acumula no cérebro, fazendo os corpos de Lewy, tá? E o Razagiline, que é a droga mais recente dessa linha, ele tem um efeito neuroprotetor maior do que o Selegiline, tá? Porém, ainda assim, eles podem ter vários efeitos colaterais, como tonturas, boca seca, sonolência, e tem um efeito estimulante no cérebro. Então, é comum os médicos neurologistas associarem a levodopa com a carbidopa com um desses remédios aí, a seleginina e a razagilina, tá? A mantadina, que é um antiviral, que foi descoberto que tem efeito neuroprotetor e que também reduz os efeitos colaterais da levodopa, é muito utilizado também, mais recentemente pelos neurologistas. É um tratamento menos convencional, e a grande vantagem da mantadina é que vai reduzir aqueles movimentos involuntários incontroláveis que tem nos parkinsonianos que tomam levodopa, tá? E pode ser utilizado nos feriados da levodopa. Muitos pacientes que tomam levodopa, alguns médicos fazem um esquema de alguns dias por semana que o paciente não usar a levodopa, para diminuir aquele fenômeno de tolerância que eu já falei, e também para diminuir os riscos de discinesia e efeitos colaterais, tá? Então, nesses dias dos feriados da droga levodopa, você pode usar a mantadina. A nicotina do cigarro, tá? Ela pode ter um efeito positivo no doença de Parkinson. Só que eu não estou aqui estimulando ninguém a fumar para tratar a doença de Parkinson. Entenda da forma correta, tá? Existem PETs cutâneos na pele de nicotina. Você pode usar esses PETs de nicotina. Normalmente quem usa isso são pessoas que querem parar de fumar, mas parkinsonianos também podem usar PETs de nicotina para ajudar na doença, tá? Como é que essa nicotina vai ajudar? Vai melhorar a função cognitiva, a função cerebral dos parkinsonianos, e vai ter efeitos neuroprotetores por ativação de receptores nicotínicos, que são uns tipos de receptores de acetilcolina, tá? Ou colinérgicos, tá? Então ele vai reduzir a agregação da alfa-sinucleína, que é aquela proteína que eu falei, e vai reduzir as discinesias provocadas pelo levodopa. Então a nicotina por PET na pele é uma boa opção também, tá? Então, quais são os tratamentos não medicamentosos? Você pode fazer terapias comportamentais cognitivas que ajudam até em 56% de melhora. Tá? E essas terapias cognitivas ajudam o quê? A melhorar a depressão, ansiedade e psicose desses pacientes. Tá? E também pode ajudar a fazer fisioterapia e exercício. É muito importante que o parkinsoniano faça atividade física e faça fisioterapia, porque senão, se não fizer, ele pode ficar com uma demência muito mais rápida, porque o exercício físico vai prevenir a demência e vai melhorar também a parte motora desses pacientes, tá? Então, quais são os recursos da modulação hormonal que você pode utilizar? Você pode usar pregnenolona, o DHEA, o estrogênio, a progesterona, a testosterona e a melatonina. Entenda aqui, pessoal, que só vai usar DHEA se tiver deficiência de DHEA, só vai usar o estrogênio se tiver deficiência de estrogênio. A progesterona é a mesma coisa, a testosterona é a mesma coisa. A melatonina, que é o hormônio do sono, né? Ele tem também uma ação muito importante antioxidante, tá? E vai diminuir o acúmulo daquelas proteínas do corpus de Lewy, tá? E o pregnenolona vai melhorar a memória e o crescimento de células nervosas. O DHEA também tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e melhora o trofismo nervoso, tá?
Então, aqui está uma lista de efeitos positivos do DHEA. Lembrando que em mulheres, o DHEA ele pode provocar masculinização. Então, tome muito cuidado em mulheres, tá? Não tome doses altas de DHEA, no máximo de 25 miligramas, porque pode provocar, né, a transformação do DHEA em testosterona e causar masculinização em mulheres, tá? Mas depois, com calma, vocês podem estar revendo esse slide aí, que o vídeo vai ficar gravado. Lembrando que todos os vídeos que eu faço ao vivo ficam gravados e são acessíveis no meu site, no alain.med.br/lives, ou no YouTube, tá bom? Então, depois vocês conferem com mais tranquilidade esse slide. Como fazer prevenção da doença de Parkinson com alimentos, nutrientes e suplementos? Primeiro, eles não fazem milagre, tá? É muito importante, primeiro e antes de tudo, os hábitos saudáveis de vida que eu já mencionei, tá? Nunca esqueça dos hábitos saudáveis de vida, eles são fundamentais, porque senão você vai tomar um monte de suplemento, você vai ter o xixi mais caro do bairro e não vai melhorar, tá bom? Quais são os alimentos que ajudam então? O café, ele protege contra o Parkinson. Está comprovado que quem toma mais café tem menos Parkinson. Só que eu não quero que você se entupam de café, porque o café em excesso também tem efeitos deletérios, tá bom? Como é que o café vai agir? A cafeína do café bloqueia receptores de adenosina no cérebro. Isso vai aumentar a liberação de dopamina e melhorar os níveis de dopamina na substância negra. Então, só que para o café manter a sua eficácia, pode ser necessário abstinências periódicas, tá bom? A Cristiane está perguntando sobre o exame de homocisteína. Tem um exame de homocisteína, é simples assim, viu, Cristiane? Você pede para o médico pedir para você o exame de homocisteína, tá? E o Thiago Costa Marinho está dando boa noite, Thiago. Ele está falando que o pai dele tem a doença. E eu não estou respondendo perguntas ainda não, viu, Thiago? Mas eu estou fazendo uma sessão hoje, estou fazendo uma experiência de responder as perguntas no meio da live, tá? Não sei se vai dar certo, mas eu vou responder a sua dúvida. Ele gostaria de saber o que pode acontecer ou quanto complica a doença, já que meu pai consome bebida alcoólica e também não toma medicação no horário certo. Com certeza, se ele não tomar medicação no horário certo, vai prejudicar ele, Thiago, tá? E a bebida alcoólica é péssima ideia. Fala para ele parar de bebida alcoólica, porque vai piorar a degeneração dos neurônios dele, tá? E a Cristiane pergunta se o DHE é um dos componentes do ômega 3. Não tem nada a ver. O DHE é uma coisa, ômega 3 é outra, tá, Cristiano? Não tem nada a ver. O DHE é um hormônio da suprarrenal e o ômega 3 é um ácido graxo fundamental para a saúde do organismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então tem o extrato de chá verde também, que vai ter os mesmos efeitos positivos do café, com a vantagem de que o extrato de chá verde tem mais substâncias antioxidantes, tem mais o ácido clorogênico, que é muito interessante, tá? E tem também mais substâncias antioxidantes em geral, tá? O ômega 3, principalmente o DHA, ele vai aumentar o desempenho do cérebro cognitivo, de aprendizado e memória, vai reduzir o processo inflamatório associado ao envelhecimento, conferindo neuroproteção. O Dr. Ícaro também falou agora há pouco na live sobre a ansiedade, sobre o uso do ômega 3 na ansiedade, tá? Então, o ômega 3 é muito importante para o cérebro. Vai prevenir o envelhecimento progressivo e precoce do sistema nervoso central, reduzir o risco de demência, aumentar o desempenho intelectual em crianças que nasceram de mulheres suplementadas durante a gestação e melhorar também os sintomas depressivos e de demência leve em idosos, com melhora da fluência verbal. Então, o ômega 3, pessoal, é um dos nutrientes mais fundamentais para a saúde do cérebro e para a saúde em geral, porque ele tem efeito anti-inflamatório. Tá? Então, vocês sempre comem peixe e, para as pessoas que não comem peixe 4 vezes por semana, que quase todo mundo, por favor, faça a suplementação com ômega 3, que é muito importante, tá? A Cristiane está falando também sobre o resveratrol. Ele está perguntando se o resveratrol presente no vinho pode ajudar. Pode ajudar, sim. Só que o problema do vinho tem o álcool junto. Então eu não recomendo vocês usarem o resveratrol unicamente do vinho. É melhor vocês fazerem reposição do resveratrol da uva ou do extrato da semente de uva, ou então mesmo resveratrol medicamentoso. A Cristiane falou que já ouviu falar que o ômega 3 se divide em DHA e EPA. Então, eu estou falando do DHA agora, né? O EPA é o ácido eicosapentaenoico, é outro tipo de ômega 3, tá? Na verdade, são 3 tipos de ômega 3, o DHA, o EPA e o ácido linolênico, tá? Então, o próximo nutriente que nós vamos falar, o coenzima Q10, que tem como derivados o biquinol, biquinona e idebenona. O que o coenzima Q10 vai fazer por você? Ele vai aumentar o metabolismo cerebral, a produção de noradrenalina e serotonina,
vai melhorar os níveis de fator de crescimento neural, que é o NGF, melhorar a função colinérgica, ou seja, melhorar a função da acetilcolina que está ruim no cérebro de quem tem Parkinson, e vai melhorar a capacidade de aprendizado. Então a coenzima Q10 é um bom adjuvante para quem tem Parkinson, tá? E só que no Parkinson, a coenzima Q10 funciona melhor em altas doses, que pode ser caro. Porque normalmente quando a gente repõe coenzima Q10, dá 100 mg 2 vezes ao dia. No caso do Parkinson é bom você fazer de 1 a 2 gramas por dia. Pessoal, raramente eu dou doses aqui. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu não gosto de dar doses, porque eu não quero que vocês se automediquem, tá? Isso que eu falo no final de todas as lives, tá? Aqui eu estou fazendo uma exceção, estou comentando que no caso do Parkinson, a coenzima Q10 só vai dar certo em altas doses, tá? O Cláudio Kess está perguntando se que tem gastrite pode tomar ômega 3? Pode, não tem problema nenhum, tá? E a Cristiane está perguntando da óleo de linhaça se ajuda. A óleo de linhaça ajuda pouco, porque ela não tem o DHA, viu, Cristiane? Ela vai ter o ácido linolênico. Então, nesse caso específico para Parkinson e doenças neurodegenerativas, o óleo de linhaça não vai ajudar muito não, tá? Está perguntando qual é o melhor horário para tomar a coenzima Q10, de manhã à noite, tá? Antes das refeições, tá? A creatina, o que é creatina? A creatina, quem acompanha meu trabalho sabe que eu já postei sobre creatina, não é só para marombeiro, a creatina ajuda no ganho de massa muscular, a creatina ajuda para quem faz atividade física regular, só que a creatina também tem um efeito para melhorar o funcionamento da mitocôndria, tá? E junto com a coenzima Q10, a creatina vai dar neuroproteção, proteger o cérebro, tá? A produzir menos proteínas que podem acumular, aquela alfa-sinucleína que eu falei, e vai suprimir a oxidação dos lipídios, ou seja, vai diminuir o efeito de radicais livres que acontece nas gorduras do cérebro, tá? Boa parte do cérebro é efeito de gordura, tá? Então é importante evitar a oxidação dos lipídios, tá? As vitaminas do complexo B, a B6, né, que é a piridoxina, a B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a cobalamina, combatem a homocisteína alta, tá? Que é próprio da doença e de quem está usando a levodopa. Então é importante você tomar essas vitaminas do complexo B para baixar a homocisteína e dessa forma proteger o seu cérebro, tá? A curcumina, que é também um outro fitoterápico bem interessante, que é anticâncer, anti-inflamatório, muito importante, tá? É um dos melhores fitoterápicos que existem. Tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante neuroprotetor, é muito bom para o cérebro e vai diminuir as concentrações de cobre e ferro, que em altas concentrações no cérebro são ruins, tá? O PQQ, que é a pirrolino, quinolino, quinona, é uma das vitaminas mais recentes que foram descobertas. Ela previne o desenvolvimento da proteína alfa-sinucleína, que é essa proteína que é responsável pelo Parkinson, né? E também vai prevenir a apoptose de neurônios, ou seja, vai prevenir a morte neuronal, tá? Ela vai proteger um gene importante, que é o DJ1, que é um gene envolvido com a oxidação da doença, tá? Que é o primeiro grau da doença de Parkinson. E o PQQ também vai reduzir a excitotoxicidade do receptor NMDA, que é aquele receptor que tem no cérebro, do sistema de glutamato no cérebro, né? Que é o neurotransmissor excitatório. Então vai reduzir essa excitabilidade do NMDA e diminuir a toxicidade do glutamato, tá? Então é importante para quem tem doença de Parkinson manter a vitamina D entre 60 e 90, níveis altos mesmo, tá? A maioria dos médicos vai te recomendar que você tenha a vitamina D acima de 30. Acima de 30 é pouco, pessoal, tem que estar entre 60 e 90, tá? A carnitina vai dar suporte ao gerenciamento de energia do cérebro, tá? É um derivado de aminoácido também. Tem ação antioxidante, melhora a acetilcolina do cérebro e melhora a mitocôndria de modo geral, tá? Então a carnitina, coenzima Q10, né? E a creatina são boas ideias para quem tem doenças no cérebro, tá? Ou quem tem fraqueza em geral. O chá verde é muito interessante porque ele é um poderoso antioxidante, ele é rico em pigalocatequinas, né? E picalocatequino-galato, que são polifenóis importantes com ação antioxidante. Então o chá verde vai ter um efeito neuroprotetor. E o resveratrol, que já foi mencionado agora aqui, né? Pela Cristiane, o resveratrol é muito interessante também para ajudar pelo efeito antioxidante neuroprotetor, só que o resveratrol que eu recomendo é mais o resveratrol da casca da uva da uva, né? E não necessariamente do vinho, porque o vinho tem o álcool junto, tá? A Cristiane está até perguntando aqui sobre o levedura de cerveja.
Sim, eu acho que está perguntando se o levedure de cerveja tem complexo B. Tem sim, o levedure de cerveja é rico em complexo B. O óleo de coco é muito bom para o cérebro. Um estudo de 2004 na The Journal of Neurobiology of Aging demonstrou que os triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco melhora substancialmente os problemas de memória. Então, o óleo de coco é muito interessante para evitar doenças neurológicas degenerativas, incluindo o Parkinson. O ginkgo biloba tem uma ação antioxidante, protetora mitocondrial e neuronal, aumenta os níveis de fatores de crescimento neural e glial do cérebro, melhorando então sim a função do cérebro, melhora o número de receptores de acetilcolina no cérebro e melhora a síntese de dopamina e GABA. O GABA é aquele neurotransmissor que o Ícaro falou agora há pouco tempo, na aula anterior das 7 horas da noite, que é aquele neurotransmissor que acalma o cérebro. Então, o ginkgo biloba aumenta os níveis de GABA, tá? Então, ele vai ser interessante para demências, para Alzheimer, Parkinson e para neurites, tá? O único cuidado que você tem que tomar com o ginkgo biloba é que ele tem um efeito anticoagulante, então pessoas que não podem ter esse efeito tem que evitar o ginkgo biloba, tá? A pantetina, que é um derivado da vitamina B5, né, que é o ácido pantotênico, tem um efeito muito interessante no cérebro e dá suporte à produção desse fator de crescimento neural, que é o Brain Derived Neurotropic Factor, e vai dar apoio à sobrevivência dos neurônios e vai criar neurônios novos. Então a pantetina é muito interessante para quem tem problemas neuronais, tá? A mucuna pruriens, que é um fitoterápico, ele é também utilizado para disfunção erétil, ele é um doador natural de levodopa. Ele vai ter menos efeito colateral que a levodopa em si, como medicação, e alguns estudos sugerem que ele pode até ter superior à levodopa medicamentosa. Tá? Eu não estou falando aqui, pessoal, que vocês devem trocar os medicamentos por fitoterápicos ou por alimentos, tá bom? Outra coisa que eu não falei, ou se eu falei não me lembro, eu não sou neurologista, eu não estou propondo aqui me tratar doença de Parkinson, eu estou dando para vocês opções que podem ajudar. Se vocês têm doença de Parkinson, você deve com certeza passar com o neurologista e passar também com o médico da linha integrativa, que vai ajudar a nutrir o seu neurônio com os recursos que tem na medicina ortomolecular e também dos fitoterápicos, tá bom? Existe também uma substância muito interessante que é o NADH, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, é a forma reduzida da coenzima 1. É um elemento energético muito interessante, tá? Na cadeia de reações da mitocôndria, vai estimular a produção de dopamina e norepinefrina no cérebro e tem efeitos positivos nas funções fisiológicas que dependem de dopamina. Vai melhorar a força muscular, movimento, coordenação, funções cognitivas, humor, vida sexual e aumenta a secreção hormonal. Tá? E o NADH também vai ter o efeito de estimular a produção de noradrenalina, melhorar a atenção, concentração, atividade mental e também aumenta a serotonina, que é o neurotransmissor que é necessário para o equilíbrio emocional e para o sono. Tá? O magnésio na forma de treonato é muito importante porque esse magnésio atravessa melhor a barreira hematocefálica, vai ser capaz de aumentar as funções sinápticas no cérebro, melhorar as funções de longo prazo, melhora a memória e aprendizado, e um estudo que foi publicado na revista Neuron mostrou que esse magnésio na forma de treonato vai ser muito melhor concentrado no cérebro do que se você usar outra forma de magnésio como o gluconato ou cloreto, tá? O ácido AR-alfa-lipoico é um antioxidante muito interessante, muito importante, tá? Porque ele vai quelar metais, vai ter efeito anti-inflamatório, antioxidante, melhorar as concentrações de acetilcolina e também a naltrexona em baixas dosagens vai ajudar a diminuir a progressão da doença e vai ter um efeito anti-inflamatório na micróglia, tá? A micróglia, lembrando que é aquelas células de defesa do cérebro, tá? O alfa-GPC também vai ter um efeito interessante, que vai potencializar a ação do hormônio liberador do hormônio crescimento, aumentar a secreção de GH no cérebro, que vai melhorar a função do cérebro, tá? E numerosos trabalhos mostrando que ele melhora vários sistemas de neurotransmissores. O único problema do alfa-GPC é que ele é muito caro, tá? As vitaminas antioxidantes ajudam também, que é a vitamina C e E. A fosfatidilcerina, que é um fosfolipídio que toma parte da formação das membranas celulares, vai melhorar a atividade cognitiva, memória e comportamento, tá? O piquenogenal, que é derivado me fugiu agora a substância, mas é o pinheiro marítimo francês, tá? Ele vai ter um efeito antioxidativo, melhora o fluxo sanguíneo cerebral e melhora a função cognitiva do cérebro. O Panax Ginseng, que é um ginseng coreano, também ajuda o cérebro
em altas doses melhora a memória. Então, pessoal, vou mostrar aqui um exemplo de uma receita. Não vou dar doses aqui, mas uma pessoa, por exemplo, que tem a doença de Parkinson pode se beneficiar com a combinação de magnésio treonato, piridoxal 5-fosfato com uma forma de vitamina B5, o ácido folínico, que é o ácido fólico, uma forma do ácido fólico, a metilcobalamina, que é uma forma da vitamina B12, e a mucuna pruriens, que eu falei que é aquele doador de levodopa, tá? Então, esse é um exemplo de uma receita de uma pessoa que pode ter Parkinson, que pode ajudar no tratamento do Parkinson. Eu não estou aqui propondo que a pessoa pare de tomar levodopa ou que pare de tomar os outros remédios tradicionais, tá? O ashwagandha também pode ajudar no cérebro de que tem Parkinson, porque ele tem efeito neuroprotetor e vai ajudar a inibir a enzima que degrada a acetilcolina e vai reconstruir sinapse. A uridina também tem um efeito interessante, porque ele é um precursor dos ácidos genéticos do organismo e vai também ser um precursor das moléculas de energia, que é o GTP e o ATP, e vai aumentar a função das sinapses cerebrais e os dendritos, tá? Então, qual que é a minha lista de prioridades para quem tem esse Parkinson? Hábitos de vida, antes de tudo, como eu frisei muito antes, tomar ômega 3, principalmente a forma do DHA, e a curcumina. As vitaminas C, D e E, que são os antioxidantes, o complexo B, como eu falei, a B6, a B9, a B12, o ácido linolênico, né, o ácido lipoico, o magnésio e o óleo de coco, tá? E pessoas que têm Parkinson, casos leves, podem se beneficiar com o uso da mucuna pruriens, como já falei, das vitaminas, do NADH, do PQQ, da coenzima Q10, da creatina, do alfa-GPC, da fosfatidilcerina, da naltrexona de baixas dosagens, a pantetina, que é o derivado da vitamina B5, o ashwagandha, o ginkgo biloba e o panax ginseng, tá? Pessoal, não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar a live. Não congelou, né, pessoal? Pessoal, por favor, dá um sinal aí se você está conseguindo acompanhar a live, se congelou ou não, tá? Apareceu para mim com uma pergunta da Vandeca. A curcumina, como tomar ela? A curcumina você pode usar na forma de tempero, tá? Você pode comprar o açafrão da Índia ou o açafrão da terra, ou você pode comprar também o suplemento de curcumina, que normalmente é na forma de 500 mg, tá? Pessoal, então agora eu vou responder perguntas. Tem mais dúvidas agora? Eu respondi algumas perguntas ao longo da live. Se tiver mais dúvidas, esse é o momento de perguntar, tá bom? Lembrando, pessoal, que nunca se automedique. Procure médico na linha integrativa. Na região de Grande São Paulo você pode me procurar, ou pode procurar também outros médicos. Se você não mora na região da Grande São Paulo, você pode estar acessando esse link alainuro.com ou alain.med.br/indicações e tá vendo a lista de médicos que trabalham com esse tipo de medicina no Brasil inteiro, tá? A Mita Casanova está perguntando como avaliar os níveis de metais no corpo. Tem algumas formas de fazer isso. Você pode fazer pela urina, aí tem que mandar o exame para os Estados Unidos, que no Brasil não faz, ou pode fazer um mineralograma capilar do cabelo. Você pode mandar uma amostra de cabelo também para os Estados Unidos fazer essa análise. Também existe também alguns exames, por exemplo, como o exame que é feito também com um aparelho chamado sensograma, tá? Que é do Dr. Victor Matos, que pode também ajudar a medir esses níveis de metais pesados, tá bom? A Juliana Piottini tá falando que pena chegou no final. Não tem problema, Juliana. Fica gravado o vídeo, você pode assistir depois no YouTube ou acessar alain.com/lives ou alain.med.br/lives que você vai ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Boa noite, Eliana Rosa. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar essa live, tá bom? Eu vou esperar mais alguns instantes. Tá? No próximo domingo, pessoal, eu acho que eu vou falar sobre medicina integrativa. Muitas pessoas me procuram no consultório sem saber direito o que é medicina integrativa. Eu já gravei uma mini live falando sobre esse tema, mas eu acho que cabe aqui fazer uma live mais longa falando melhor sobre medicina integrativa, funcional e estilo de vida. Então eu acho que esse que vai ser o assunto do próximo domingo, tá? A Flávia pergunta, que terapias são mais recomendadas além dos suplementos indicados? Já falei dos medicamentos, que é o L-Dopa, Carbidopa, né? Já falei dos medicamentos tradicionais. Falo, por exemplo, de aparelhos da medicina quântica ozônio.
Então, Flávia, eu não tenho conhecimento se a ozonioterapia pode ajudar no Parkinson, tá? Eu fiz um curso recentemente de ozonioterapia e não foi falado especificamente se vai ajudar no Parkinson, mas pode ajudar, tá? Porque a ozonioterapia, ela vai causar o quê? Ela vai causar um aumento transitório de radicais livres, que o organismo vai combater esses radicais livres e vai ter efeito anti-inflamatório e antioxidativo no médio e longo prazo. Então, a ozonioterapia pode ser que ajude no Parkinson, mas eu nunca usaria essa terapia como uma terapia isolada, tá bom? Em relação à medicina quântica, tem alguns medicamentos da medicina quântica que podem ajudar no funcionamento do cérebro, tá? Mas como a doença de Parkinson é uma doença muito grave, eu não poderia também recomendar que você utilize terapias quânticas de maneira isolada. Você pode usar como complemento às terapias tradicionais, tá? O Cristiano pergunta sobre as altas doses do coenzima Q10. A coenzima Q10 em altas doses para quem tem Parkinson já instalado. É verdade, essa sua afirmação está correta, tá? A Valesca está agradecendo, eu agradeço a sua presença na live, Valesca. Eu não estou entendendo o que o Cristiano está perguntando. Para efeitos de prevenção pode ser menor, né? Ah, você está falando da coenzima Q10. Sim, para prevenção você pode usar doses bem mais baixas de coenzima Q10, sim, tá? Qual é a periodicidade das lives para acompanhar? Então, Cristiano, eu faço as minhas lives normalmente do domingo. Todo domingo às 19 horas eu faço a live, tá? E eu estou estudando ter uma live fixa durante a semana também. Então, eu já fiz lives de quarta-feira à noite, já fiz lives de quinta-feira, começa de hoje. Eu vou tentar manter uma periodicidade também nas lives de quinta-feira à noite, tá? A Cristiane pergunta também do óleo de coco. Há quem diga que seria muito calórico. Então, Cristiane, tem muita gente falando mal do óleo de coco, tá? Eu tenho lives anteriores falando de óleo de coco, eu não vou entrar muito nesse assunto. Se você quiser saber mais, você entra lá na minha lista de lives e você vai achar lá a aula de óleo de coco. Então, entra no meu site, faz pesquisa óleo de coco, você vai achar a live lá, tá? Então, o óleo de coco tem vários detratores, mas nós sabemos que o óleo de coco, apesar de ser calórico, ele não acumula na forma de gordura no organismo, porque o óleo de coco tem, na sua maior quantidade dele, é de ácidos graxos de cadeia média. Então esses ácidos de cadeia média, eles são energéticos, eles vão ser utilizados como fonte de energia no corpo, porém eles não ajudam, eles não aumentam a obesidade, tá? A Flávia Jardel está agradecendo, eu agradeço a presença, a Vandeca também está agradecendo, eu que agradeço. Então, pessoal, vou encerrar essa live agora. Com palavras finais, nunca se automedique e procure médico na linha integrativa. Tenha um excelente final de semana, um excelente sábado e domingo, e nos vemos no próximo domingo. Devo divulgar essa live, mas que deve ser sobre medicina integrativa. Um grande abraço a vocês, obrigado por ter acompanhado essa live, tá bom? Lembrando que ela fica gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Um grande abraço.